Olá para você que me vê agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um FDC Legacy Talks. Eu sou o Tomás Castilho, é um prazer estar aqui novamente, como todos os meses, para aprender junto com você, com alguém que a gente traz aqui sempre com uma história muito inspiradora, uma carreira que tem muito a nos ensinar, e hoje não será diferente, né? O nosso convidado, ele é atualmente CEO da Pharmax, tem 25 anos de experiência no mercado de bens de consumo e farmacêutico e também atuou, obviamente, atua aqui no Brasil, mas tem experiência em México, Estados Unidos e Europa. Eu estou falando aqui com o Ronaldo Ribeiro. Tudo bom, Ronaldo? Como é que você está? Tudo ótimo. E você, tudo bem? Tudo ótimo, muito bom. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente no nosso episódio. Uma honra, Tomás. E obviamente que eu fiz aqui sua apresentação, enfim, fazendo uma listinha aqui de coisas interessantes sobre você, mas é muito legal a gente poder ouvir a sua apresentação, quem que é o Ronaldo pelo Ronaldo. Claro, eu sou um mineiro simples, nascido em Lagoa Santa, no interior de Minas, filho de uma família incrível, muito simples. Meu pai tem 4ª série de 1º grau, minha mãe 8 anos aí de escola. Fui criado com escassez, como a maioria, acredito, das pessoas brasileiras. Então, portanto, sou uma pessoa muito comum, muito próximo do que a maioria das pessoas é. E, ao mesmo tempo que fui criado com escassez de recursos, fui criado com abundância de afeto, de amor, e que eu acho que foi muito importante na minha formação humana e, portanto, no meu estilo de liderança. Hoje eu tenho 2 filhas incríveis, né? Tenho uma família, e a minha descrição de quem eu sou definitivamente passa pela pessoa e não pelo cargo, né? São 2 coisas diferentes. Eu costumo brincar que a língua portuguesa nos dá a riqueza de saber a diferença de ser e de estar. Então, eu sou essa pessoa, e aí a gente pode falar mais dela, né? E estou numa cadeira corporativa que sempre é transitória, sempre é temporária, e a gente precisa diferenciar uma coisa da outra para a gente não se perder nesse mundo corporativo. Ainda mais a gente que está num ambiente que costuma ser sempre em conversas até informais, a gente se apresentar: oi, eu sou o Tomás da Fundação Dom Cabral. Exato. Então você associa a sua vida ao trabalho, né? Sim. Interessante o ponto de vista que você traz aqui, Ronaldo. E eu sempre costumo fazer aqui a pergunta de qual que é o problema no mundo que tira o seu sono à noite, mas eu vou fazer uma abordagem diferente contigo. Sim. Se você pudesse resolver um único problema no planeta, qual seria hoje? Uau! Desigualdade social. Eu acho que a desigualdade social, ela aniquila a possibilidade de sonho das pessoas. E isso é terrível. Acho que poucas coisas podem ser pior do que matar seus sonhos, né? Se você não tem sonhos, quem você é? E a desigualdade social, ela torna invisível muitas pessoas, a sociedade não enxerga as pessoas, ela acaba com o talento, com o potencial de muita gente e, portanto, com o potencial futuro que a nossa sociedade tem. Para mim, esse é o grande mal não só do mundo, mas do jeito que a gente escolheu viver esse mundo. Então, se eu tivesse esse superpoder, seria isso que eu iria combater com toda a força. Você traz um problema que ele tem uma enormidade de frentes a serem respondidas ao mesmo tempo, né? Porque, sim, de fato, não é um problema muito simples, né? Sim. Bom, e voltando aqui, vamos falar de uma outra coisa que muito provavelmente não foi muito simples, que foi a construção da sua carreira. Você, obviamente, teve aí seus desafios. Sim. São 25 anos, querendo ou não. Sim. É um 1/4 de século de trabalho. Então, eu queria muito que você dividisse com a gente, Ronaldo, um pouco dessa caminhada de 25 anos. Como é que você chegou nesse papel em que você está hoje? Sim. E quais pontos que você elencaria dessa sua trajetória como talvez os pontos de inflexão, aqueles que foram definidores para a sua construção como profissional? Perfeito. Obrigado pela oportunidade. Eu prometo ser breve, mas antes de falar dos meus 25 anos de carreira, eu acho que é importante dar um contexto de como que eu chego lá, né? Até porque a ideia aqui é compartilhar insights, né? Insights que sejam relevantes para a nossa audiência, e para mim a carreira começa na formação da pessoa que eu sou. Então, por isso que eu volto na minha formação familiar, na educação que eu tive. Eu nasci, de novo, de uma família muito simples, mas eu acho que é importante isso, porque, embora com poucos recursos, teve uma abundância de afeição, de presença, de atenção.
E a gente pode estar falando aqui para adultos ou para pessoas muito jovens também que estão começando. Eu acho que começa aí. Sabe, a minha formação como líder hoje, a cadeira que eu ocupo, começa na pessoa que eu sou e da maneira com que eu fui criado. A maneira com que eu fui criado é uma maneira que olha as pessoas de forma geral. Ela não olha só recortes de cadeiras, né, ou de posições hierárquicas. Foi assim que eu aprendi, né? Foi assim que eu aprendi no berço, em casa. Então, embora eu não tivesse recursos, eu me dei o direito esse direito me foi dado pelos meus pais de sonhar. Começa aí a minha carreira, eu acho. O fato de poder sonhar, e eu sonhava em ter opção. Para quem tem poucas opções, entende a força que isso tem, né? Sim. Se você conseguir um dia ter opções, significa muito para você. E esse era o meu grande sonho. Ele não tinha ainda desenho de cadeira, de carreira e tal, mas ele tinha o sonho de ter mais opções na minha vida futura e de dar opções para os meus descendentes, né? Filhos, netos e por aí vai. Então, acelerando aqui, eu fiz uma carreira escolar em escola pública, estudei lá no interior de Minas, nessa cidade que se chama Lagoa Santa, sonhei em fazer faculdade, sou filho de uma família de 16 tios, mais de 50 primos, e ainda não tinha acontecido, então tinha uma luta, né, para conseguir acontecer. E aí apareceu para mim a oportunidade de ir para Belo Horizonte, morando com uma família de tios meus. Uhum. Fui abrigado lá por eles com o maior carinho. Esse é um ponto importante. Na minha carreira, a jornada é coletiva. Houve várias pessoas que me ajudaram. Acho que são anjos que se colocam no caminho aí. Foi uma ajuda de muita gente. Mas aí, então, entrei nessa escola particular. Passei no vestibular antes do tempo para ganhar bolsa. Estudei com bolsa. E aí entrei na UFMG, uma outra escola pública, né, onde me formei em engenharia química. Eu tinha um sonho de trabalhar numa grande empresa. Na minha geração, isso era bastante importante para alcançar a mobilidade social, além da educação. E aí entrei como estagiário na Unilever, né? Uma grande empresa a qual sou muito grato, e onde eu fiquei durante 18 anos. Nesse momento começa a carreira profissional e acho que tem um ponto importante que é intencionalidade. Eu queria realmente ascender na minha carreira e para isso, na minha opinião, é fundamental você entregar mais resultados do que a média entrega. Acho que tem alguns pontos da carreira corporativa que não dá para fugir, né? E esse é um deles. Você precisa se destacar e o destaque acontece também por resultados. Além disso, eu tinha noção da importância de construção de boas relações. Construir networking, né? Esse nome em inglês que a gente atribui hoje, mas rede de contatos bem construída, que eu acho que é importante. Aí, enfim, é uma carreira que se acelerou. Eu tentei entrar numa porta que eu chamava que era uma porta dourada, que era o programa de trainee. Eu não passei no processo, que eu acho que é importante. Lidar com frustração ao longo da carreira corporativa, essa é a minha história, pelo menos, foi muito importante, porque as portas não vão se abrir todas as que você desejou. E aí eu falei, eu vou trabalhar, me ofereceram uma outra vaga, que não era de trainee. Eu falei, eu vou trabalhar muito para que eu seja promovido no mesmo tempo, né, que um trainee seria. Aconteceu. E, enfim, continuei batalhando. Eu queria morar fora do país, então também passei pelo processo de expatriação, fiquei 8 anos fora do Brasil. E aí essa carreira aconteceu de maneira acelerada nessa companhia. Quando eu decidi voltar ao Brasil, decidi com a minha família, eu queria trabalhar numa empresa brasileira, queria impactar a sociedade brasileira positivamente. E aí depois a gente pode contar se foi interessante, mas decidi então sair de uma companhia multinacional e vir para uma companhia brasileira de menor porte, mas de grande projeção de crescimento e potencial de impacto social. Acho que, em resumo, é isso. 3 mensagens-chave, se eu puder dar. Uma é essa de suar a camisa, né, de entregar resultado, e para isso precisa ter bastante esforço. A outra é de suportar as dores do caminho, e tudo começa, na minha opinião, sonhando alto, querendo bastante, né? Que não passa necessariamente por construção patrimonial, mas por impactar as pessoas, por poder alcançar grandes voos. Legal, Ronaldo. Você falou 2 pontos que eu gostaria muito de retomar aqui contigo para fazer uma análise junto do seu ponto de vista. Você falou inicialmente de um caráter humano muito forte na sua formação, vindo Sim. de uma cidade pequena, e você teve pessoas que de alguma maneira, seus pais, familiares, te apresentaram valores que são muito caros a você e que de alguma maneira Sim. foram definidores para esse perfil que você tem hoje. E na sua resposta também você fala dessa necessidade da entrega de resultados e de você se destacar da média. Sim. Você sentiu em algum momento, pensando nesse ambiente que nós estamos, de negócios, de gestão, você sentiu em algum momento que
essas foram duas dimensões que de alguma maneira se colidiram, no sentido de que eu posso apresentar resultados muito acima da média, me destacar de fato, mas isso de alguma maneira pode me custar um pouco desses valores humanos. Você se viu em algum momento nessa situação? Sem dúvida. No início da minha carreira eu sofri muito, Tomás. E acho que é importante falar porque pode ter aqui pessoas em diferentes ciclos de carreira, né? E vivendo dilemas que são diferentes. No início da minha carreira, no mundo corporativo, o que eu entendi dele é que ele era agressivo e que para conseguir subir, para conseguir entregar resultados acima da média, eu precisava dessa agressividade e quase imediatamente, como sinônimo, ser individualista, né? Fazer uma carreira solo, né? E para mim foi muito difícil, porque eu não fui criado para ser agressivo, nem tampouco individualista. Eu fui criado para ser colaborador, conciliador até, né? E de viver jornadas coletivas. E aí falo de coração aqui, não porque eu estou na instituição, mas o MBA da Dom Cabral para mim foi fundamental. Eu tinha 8 anos de mundo corporativo, tive uma aula com Pedro Mandelli que mudou a minha carreira. Assim. Foi do Pedro que eu ouvi que era possível essa ambidestria, essa coexistência entre tratar bem as pessoas, ser um bom ser humano e, portanto, tratando as pessoas assim, elas acreditarem no máximo do potencial delas e você entregar junto com elas resultados acima da média. Então, a coexistência de resultados acima da média com um ambiente de respeito, sabe, um ambiente humano, que era o que eu sempre acreditei, ele não foi trivial para mim, principalmente no início da carreira. E ao longo dos meus 25 anos, várias vezes, eu ouvi de algum chefe meu falando, puta, mas você não acha que você tá, sei lá, você não é bonzinho demais? Ou que esse seu tom de voz está muito suave, né? E eu falo muito com as pessoas, inclusive agora, acho que é um ótimo momento para a gente falar disso, a ideia de que pressionar alguém, de que maltratar alguém traz resultados acima da média, para mim é uma insanidade, né? Qual ser humano que gosta de ser maltratado e, portanto, reage melhor a isso, né? Uhum. Eu acho que a gente herdou aquela mentalidade um pouco da década de 80 e 90 de comando e controle. Tem uma frase que resume bem isso, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Isso acabou, né? Numa sociedade que é muito complexa, muito mais complexa do que era antes, esse poder precisa ser descentralizado. E para ser descentralizado, você precisa trazer mais pessoas. Trazer mais pessoas é criar um ambiente tal que as pessoas se sintam à vontade, que elas queiram estar. E queiram, portanto, da melhor versão delas, né? A melhor versão de cada um é um ato voluntário. E aí o seu papel de liderança é criar um ambiente em que isso aconteça. Não é o de determinar o que precisa ser feito. É curioso essa sua resposta, porque me fez lembrar de um filme que é o... Não sei se você assistiu, mas enfim, vou pedir até pro pessoal da edição deixar o nome aqui. O Whiplash, que é um filme sobre a construção, sobre um baterista de jazz, Sim. que ele tem contato com um professor que o leva ao extremo do estresse, né? Certo. E esse professor, ele tem essa narrativa de que para que uma obra artística e um artista seja levado ao ápice do seu desenvolvimento, Sim. ele precisa passar por uma trajetória totalmente tortuosa, como se você estivesse de alguma maneira lapidando uma pedra. Perfeito. Você precisa dar golpes nessa pedra para ela conseguir ter essa forma, a forma de um objeto artístico, né? Sim. E quando você fala especificamente até inclusive do professor Pedro Mandelli, Sim. você fala desse outro caminho, né? Perfeito. De que na verdade você pode muito bem abandonar essa abordagem de uma abordagem tortuosa de dor para uma Sim. abordagem mais coletivista e até que seja amparativa, não sei nem se existe essa palavra, mas de você dar amparo, de você dar um espaço de desenvolvimento, de acolhimento Sim. para as pessoas, né? Sem dúvida. Queria muito te ouvir também, enfim, nesse papel de lidar com pessoas, com as pessoas do seu time. Sim. Quais são os princípios que você adota para, então, na hora de tanto construir times, mas também de desenvolver pessoas no seu trabalho? Te falo com o maior prazer. Eu sou engenheiro químico de formação, portanto, uma formação bastante cartesiana, né? Mas ao lidar com o meu time, ao lidar com as pessoas, eu sigo muito do que eu aprendi em casa e sigo muito do que fala Jung. Quando ele diz que é preciso conhecer todas as técnicas, dominar todas as metodologias, mas ao se tratar de uma alma humana, para se conectar com ela, basta ser apenas uma outra alma humana. E eu acho que isso é muito importante, né? No mundo corporativo, a gente não lidera empresas, a gente lidera pessoas.
é individual essa liderança, né? Embora, claro, o efeito seja coletivo, a gente lidera, por exemplo, na FAMAC a gente tem mais de 1.200 pessoas, né? Mas é importante cada uma ali se sentir relevante, sentir que está sendo observada, sentir que é visível, né? Eu tenho um ritual, por exemplo, que é simples, né? Menor até, mas todo dia pela manhã eu pego uma lista, a gente tem uma lista dos aniversariantes do dia, né? E eu faço questão de escrever para os que eu conheço, para que seja algo, né, relevante, pessoal, que não seja algo automático, e que se trabalhe comigo, eu desejar feliz aniversário, né? Porque é algo que é individual, é para aquela pessoa, e se eu tivesse no lugar dela, eu me sentiria bem. Mas pode ser muito mais que isso, pode ser, por exemplo, eu passar por alguém, hoje aqui, eu encontrei um senhor na recepção, e eu cumprimentei, dei bom dia, né? Encontrei com a Tel, que está nos gravando aqui, e sei falar o nome dela, e dei bom dia, né? São pessoas que estão ao nosso redor, são pessoas que fazem o nosso dia, e esse contato humano eu acho que é fundamental. Ao longo da carreira, né, e no ambiente de trabalho, claro, a gente tem meta para bater, a gente tem objetivo, a gente tem entrega, tudo isso é verdadeiro e tudo isso pode coexistir com esse ambiente em que as pessoas são respeitadas, em que as pessoas são acolhidas, são amparadas. A gente está num momento de crise de saúde mental, na minha opinião, né, com várias perspectivas que a gente pode explorar até, e que acho super importante. Então, a pessoa entender que ali ela é alguém, que se um dia que ela não estiver bem, ela vai ser observada e alguém vai falar com ela, olha, você está bem? Quer conversar, né? Eu acho muito importante. Eu acho que, para mim, é muito mais importante isso, né? Essas conexões, essa essência, e isso gerando resultados, do que o contrário, né? A geração de resultados no ambiente opressivo, na minha opinião, ela não é sustentável a longo prazo e, para mim, é uma questão de responsabilidade da liderança pensar em resultados a longo prazo. E não vejo outra forma senão num ambiente respeitoso. Muito bom. Para a gente terminar essa parte de pessoas, antes de entrar na Farmax, que a gente tem muita coisa para falar, que eu acho que tem uma empresa super interessante, que tem aspectos muito legais para a gente discutir, eu queria fazer uma última questão relacionada a pessoas. Queria muito saber de você qual foi, talvez, a decisão mais difícil que você tenha tomado na sua carreira relacionada a pessoas. Eu acho que no início da minha carreira, eu tinha muita dúvida no processo de rescisão contratual, de desligamento eventuais de funcionários, né? Eu achava que com o tempo, com uma boa conversa e acompanhamento, todas as pessoas conseguiriam ficar na companhia. E esse conceito, para mim, foi o mais difícil, talvez, de eu aprender. Principalmente porque, Tomás, pelo menos no meu desenvolvimento, o que eu aprendi é que essa decisão é uma decisão da pessoa. Ela não depende de mim, né? Eu posso me esforçar, eu posso criar um ambiente acolhedor, eu posso criar ali desafios, fazer de tudo para que a pessoa fique. Mas por isso que eu não gosto da expressão retenção de talentos, né? Eu brinco como engenheiro que a gente retém fluido, a gente segura, constrói muro e retém o fluido. O talento, ele é livre e ele escolhe para onde ele vai. E eventualmente, no contexto em que ele está, aquele ambiente não é o melhor para ele, né? E ele precisa ter realmente essa liberdade de sair. Ou eventualmente, para a empresa, aquela pessoa naquele contexto não é o melhor profissional. E aí precisa sair para dar lugar a outro. Esse conceito eu acho que foi o mais difícil de eu aprender, principalmente no início da carreira. E ao lidar com isso, mesmo hoje, né, porque a gente desenvolve afeição, desenvolve uma relação pessoal com as pessoas que a gente trabalha, o processo de rescisão contratual, para mim, é mais difícil. Muito bom. Muito bom, Ronaldo. Vamos seguir aqui a nossa conversa falando sobre a Farmax, né? Os dados que eu recebi aqui, que a gente tem em pauta, inclusive, a Farmax, ela passou por uma virada de sair de uma gestão familiar e se tornar uma empresa liderada por um fundo de investimento. Sim. E você estava presente nesse momento que isso aconteceu e esses momentos de mudança de status quo das Sim. organizações são super interessantes da gente poder ouvir das pessoas que estão presentes ali, quais foram as grandes mudanças relacionadas, inclusive, até à cultura, porque, de fato, é algo que vai até a profundidade, né? O core do que aquela empresa significa. Sim. Queria muito que você dividisse com a gente, então, como é que foi viver essa transição por dentro. Claro, com o maior prazer. Eu entrei na Farmax em 2018, então ela foi fundada em 1980, ela é uma empresa familiar, né, e tocada pelos familiares durante 38 anos. Os 3 irmãos fundadores, eles decidiram ir para o conselho naquele momento e contratar um CEO do mercado, nesse momento que eu entrei.
E aí tem um momento para mim que é muito importante, e acho que é um ponto para eventualmente compartilhar com outras empresas familiares que possam estar vivendo a transição. A pessoa que vem do mercado, na minha visão, ela precisa respeitar esse passado, sabe? Não é um processo de transição que, tipo, acabou aqui a empresa familiar e começa aqui uma empresa aberta ao mercado. É um processo de transição que precisa ser suave. Eu costumo falar, e falo bastante com o meu time, que só merece construir o futuro quem honra o passado. E é muito importante honrar esse passado. Tem uma frase aí atribuída a Newton, mas vem muito antes dele, que é de quem está agora enxergando o futuro mais distante, não é porque é um gigante. Embora anão, ele se apoia nos ombros dos gigantes que vieram antes dele, né? E acho que esse é um ponto fundamental quando eu chego na Farmax, como um anãozinho, o que menos sabia, me apoiar nos ombros dos gigantes que trouxeram aquela companhia até aquele momento. E aí, 3 anos depois, essa família decide vender 100% das ações a um fundo de investimento. E você tem toda a razão. É uma outra cultura, um outro olhar. O que mudou, na minha opinião, majoritariamente? A administração numérica, assim, né? A administração familiar, ela passa muito por conhecimento do negócio de muitos anos acumulados. Tem muita intuição, tem muito feeling, né? Uhum. Com os fundos de investimento, muito menos de feeling, muito mais de números, de cálculo de retorno. E que não é algo certo ou errado, né? É uma evolução natural e a gente aprendeu essa evolução. E a gente foi muito bem com a 20 Partners, que foi o primeiro fundo que entrou. A gente fez um plano de dobrar o tamanho da companhia em 5 anos. Isso aconteceu em 3 anos. E aí a 20 decidiu vender metade da companhia para outros 2 fundos, né? Um terceiro ciclo que eu vivo. Isso aconteceu a 20 entrou em 2021 e esses 2 fundos agora em novembro de 24. Então a gente vive agora um novo ciclo de crescimento com 3 fundos de investimento e sempre mantendo, Tomás, um ponto que eu acho muito importante, a essência da companhia. Em tempos de mudança, é importante saber o que não muda, para que você possa conduzir a mudança, né? E o que não muda, nesse período, o que não mudou, espero que não mude jamais, é a essência da companhia. Qual que é o propósito dessa companhia, o olhar dela para as pessoas, o jeito humano de ser tratado. Isso, independente do controle societário, precisa permanecer, e é assim que a gente vem conduzindo essa história desde então. Muito interessante. E pensando nessa questão de transição, né, dessa mudança de cenário, né, tem até um autor, o Salim Ismail, ele é autor do Organizações Exponenciais. Então, o autor do Organizações Exponenciais, o Salim Ismail, ele fala do chamado sistema imunológico. Ele trabalha esse aspecto para inovação, mas eu queria transportar isso para essa mudança de cenário, né, de uma empresa familiar para uma empresa gerida por um fundo. Você, no papel de CEO, você sentiu que existia ali, de alguma maneira, um certo sistema imunológico para mudança, no sentido de resistência ao novo? Como é que foi gerir isso, né? Sim, sem dúvida existe. Existe porque existe individualmente, né? O ser humano, ele tem uma resistência à mudança que eu acredito que é natural. Como que a gente conduziu, como que eu conduzi, né? Criando uma visão de futuro. Então, a gente falava muito, assim, e que eu acho que é um grande desafio da liderança. Fazer o time acreditar em algo que ainda não existe, né? Que, na minha visão, é fé, que, claro, pode ser religiosa, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de acreditar no futuro que a gente ainda vai construir. E essa visão de futuro, uma visão que a gente construiu juntos, que assim, é uma companhia de bens de consumo que vai impactar positivamente a sociedade. Uma companhia brasileira que impacta positivamente a sociedade brasileira. A gente vai trazer visibilidade para quem muitas vezes não é visto por outras companhias. Você quer pertencer a esse futuro? Quer construir esse futuro, né? Então vem. Ao longo da jornada haverá mudanças, né? Controle societário é uma, fundos entrarão, outros sairão. A gente pode vender essa companhia para uma companhia do mesmo setor, enfim. Coisas podem acontecer, né? Mas se você está comigo nessa jornada de futuro, né? Se acredita nessa visão, a gente vai juntos. E aí, sem dúvida, há pessoas que falam, eu não quero ir, né? Não é para esse lugar que eu quero, não é nisso que eu acredito. E ok, essas pessoas não vão, né, para o futuro. Há pessoas que estão e falam, nossa, eu quero muito, porque isso me dá oportunidade de crescimento, me dá oportunidade de aprender coisas novas, topo super, né? E outras que não estavam falam, eu quero ir. Tem pessoas que estão em companhias gigantescas, que não se sentem tão relevantes lá, que falam, nossa, nessa companhia desse tamanho, com essa visão de futuro, eu vou ser mais relevante, eu vou contribuir mais.
Sejam bem-vindos, né? Então é uma jornada viva, sabe? Uma jornada de uma companhia que continua evoluindo. E foi assim que eu tenho conduzido, né? Que a gente tem conduzido como time de liderança. De novo, uma visão de futuro, ao qual as pessoas queiram pertencer. E o sistema imunológico, ele resiste às vezes, aprende. Ele é importante, porque nem toda mudança também é saudável, nem toda mudança faz bem. Sim. Então ele avisa com o que ele já aprendeu, falando, olha, cuidado, né? Enfim, e aí a gente vai um pouco desse jeito mineiro de liderança também, né? Aquele olhar desconfiado de será, né? Mas a gente vai construindo um futuro que a gente quer pertencer, sim. Legal demais, Ronaldo. Um outro ponto muito relevante dentro dessa trajetória da Farmax, e com você estando lá, foi a aquisição da Negra Rosa em 2022, né? Sim. Que até os números que eu tive acesso, abertos, enfim, mostravam uma empresa com resultados muito interessantes, né? Sim. A Negra Rosa, antes de ser adquirida, ela já se mostrava muito bem sucedida, uma marca bem sucedida, né? Em relação a números. O que motivou essa aquisição da Negra Rosa pela Farmax? Te falo. Nós nos orientamos por fazer negócios que impactam positivamente a sociedade. É sempre isso. E a gente, com pesquisas, identificou que tinha um público da sociedade que no Brasil é a maioria das pessoas, acho que esse é um ponto importante, é minoria em outros países, a gente tem o hábito de copiar e falar bobagem aqui, né? Mas a população negra no Brasil é maioria. E esse público não era assistido com produtos voltados para eles, né? Para elas, no nosso caso, que são as mulheres negras. A população negra no Brasil é de cerca de 56%, a população de mulheres negras no Brasil, cerca de 28%. Não é nicho, é maioria, né? E a gente falou, gente, como que não tem, por exemplo, maquiagem, base para a pele negra, né? E a gente falou, vamos desenvolver uma linha, né, para alcançar essas pessoas. Quando a gente estava desenvolvendo, a gente fez pesquisa com os consumidores e perguntamos se já havia no Brasil alguma marca que as representasse. E muitas delas falavam de Negra Rosa. Então a gente foi ao Rio, a gente conheceu a fundadora, que é a Rosângela, ela fundou junto com uma amiga dela, que é a Ana. Nós as conhecemos e a convidamos, né, a se juntar a nós como marca e também como time. Então todo o time da Negra Rosa veio para a Farmax e está na Farmax até hoje, agora já 3 anos depois, né? Porque a gente queria dar a capacidade de ampliação de voz, né? A voz é dela, né? Não sou eu que vou falar de beleza negra para mulher, sabe? Uhum. Não tenho legitimidade para isso. A Rosângela tem. Mulher negra, carioca, entende bem as dificuldades de não ter produtos para ela e agora com a gente nos ajuda muito na curadoria, no desenvolvimento de produtos, né? Ao levar essa mensagem que é tão importante. Então, depois que nós nos juntamos, né, Negra Rosa e Farmax, a gente multiplicou o negócio, o faturamento, por exemplo, os números agora cerca de 8 vezes, né? Então cresceu bastante e acho que vai crescer muito mais, né? É uma população no Brasil que ainda precisa ter acesso a muitos produtos e a gente está bastante animado. Então eu ouvi isso do Subi Rangan, que é um professor convidado aí da Fundação Dom Cabral, professor do INSEAD na França. Ele fala dessa coexistência em conseguir fazer bem para a sociedade e gerar também bons negócios. Não precisa ser uma coisa ou outra, né? Pode haver essa coexistência que eu acho que é muito importante. E você toca num ponto que é super, super importante. Até tem um outro ponto aqui dessa pergunta para fazer para você, mas você toca num ponto que é super relevante, que é essa necessidade de inserir as pessoas dentro do desenvolvimento dos produtos, né? De, maquiagem para pessoas de pele preta, né? O quão importante é isso, né? Se você que estiver assistindo fizer uma pesquisa rápida, vocês vão encontrar um caso que aconteceu anos atrás nos Estados Unidos, de uma grande rede de hotéis que tinha um determinado dispenser de sabonete nos banheiros do hotel, só que ele não reconhecia mãos pretas. Então, porque no processo de desenvolvimento não existia, exato, não havia pessoas pretas e não havia, na verdade, isso como referência, né? Assim, isso passou completamente um ponto cego dentro do processo de desenvolvimento, né? Quando você fala, né, de trazer uma marca como a Negra Rosa e esse papel do desenvolvimento, trazer o time, né, as pessoas que estão desenvolvendo os produtos, isso acaba sendo talvez o fator fundamental justamente de desenvolver essa marca, esses produtos. Sim. E
E falando nisso especificamente, sei que até a gente colocou aqui, né, que dentro do ecossistema do CEOs Legacy foi feita uma parceria com a DSM Firmenich. Sim. Para o desenvolvimento de um protetor solar, né? Sim. Como é que foi essa sinergia entre essas empresas? Como é que foi com esse trabalho para vocês? A primeira iniciativa CEO Legacy da Dom Cabral é incrível, né? A Dom Cabral conseguiu reunir um time, e esse time tem entrada e saída de pessoas, mas que são líderes de companhias que querem deixar um legado positivo para a sociedade. E é maravilhoso, assim, me sinto super acolhido lá, a gente troca, a gente conversa. Dom Cabral realmente, para mim, é o Brasil que a gente sonha, a Dom Cabral torna realidade, né? Excelência mundial. Bom, dentre esses meus amigos todos lá, que alguns já falaram aqui, o Kleber no número 1, a Lídia no número 2, né, do podcast, tem também o Maurício. Maurício é o CEO da DSM Firmenich. E a gente comentando sobre isso, sobre desenvolvimento, eu falei de algo que eu tinha ouvido da Rosa, né? Então, um insight dela, como mulher negra, de que a proteção solar desenvolvia produtos com base branca. E na aplicação em pessoas de peles pretas, né? Essas pessoas ficavam acinzentadas depois da aplicação do produto. E, claro, ninguém desejava isso. Então, que uma maneira de evitar que isso acontecesse seria o desenvolvimento de um protetor solar translúcido, transparente, né? E ao comentar isso como ideia, o Maurício falou, a gente tem a possibilidade de fazer isso, né? Porque a gente precisa, claro, de parceiros, fornecedores de matérias-primas, né? E aí os times se encontraram e desenvolveram juntos, né? Tinham outros parceiros também globais, outros fornecedores, né? E o time do Maurício foi um deles e foi incrível, assim. Hoje a gente tem um protetor solar translúcido que a aplicação na pele negra deixa nenhum resíduo, né? A pele fica negra como ela é, linda como ela é e bem cuidada como precisa ser. É muito curioso porque no Brasil tinha um mito de que pele negra não precisa de proteção solar, o que é absurdo, né? Um mito. E poder levar esse cuidado a essas pessoas, garantindo que elas se sintam bem, né? Que não se sintam mal após a aplicação do produto, é incrível. Tem vários exemplos. E de novo, né? A plataforma do CEO Legacy propicia isso. A gente está agora fazendo uma parceria com o Marco Dornan, da Tetra Pak, com a nossa marca Sanavita, de desenvolvimento de suplementação nutricional. E é uma comunidade de CEOs que eu acho muito bacana para, de novo, gerar bons negócios, impactando positivamente a sociedade. E esse foi um bom exemplo do que a gente desenvolveu com o time da DSM Firmenich. Sensacional, sensacional mesmo, assim. Eu achei a ideia muito interessante. A possibilidade de tornar isso material. Sim. É muito bacana, sim, né? Sim, sim. Vamos falar então de impacto positivo, já que a gente já começou a falar sobre isso, né? Sim. Queria saber de você, Ronaldo, quais são os indicadores ou sinais que você observa hoje que mostram que trabalhos que geram impacto positivo, eles também vão gerar vantagem competitiva. Você deu alguns exemplos aqui, produtos voltados para 28% da população. Sim. Mas queria muito te ouvir, assim, como é que você vê essa associação? Te falo. Tomás, acho que é um momento ótimo para a gente falar disso, né? A gente tem discursos de líderes globais, líderes políticos globais, que colocam a agenda ESG sob ataque, né? E eu já ouvi de muitas pessoas falando, Ronaldo, você acha que vai acabar e tal? Eu falei, gente, eu não dependo do discurso de um líder político para falar do que eu acredito, né? Uhum. Eu acredito no desenvolvimento social, eu acredito na proteção desse planeta, eu acredito em governança corporativa, independente da opinião dele, né? E acho que se a opinião de alguém balançar por isso, é realmente para checar se você fazia para preencher um checklist ou porque realmente era uma crença sua e da sua organização. Falando de negócios que geram impacto positivo, para mim é fundamental. Assim, acho que a gente está num momento, e tem vários exemplos na Pharmax, de olhar para a sociedade. A sociedade precisa ser bem cuidada. Falando de Brasil, né? Quantos sonhos a gente tem para esse país, quanto de cuidado essa sociedade merece, né? O slogan da Pharmax é um cuidado que faz bem, né? E a gente está falando disso. Vou te dar um exemplo. Vou falar de equidade de gênero, né? Que parece algo trivial. Eu tenho 2 filhas, né? Explicar para elas, por exemplo, por que homens ganham mais que mulheres fazendo a mesma função é impossível, porque realmente é completamente inadequado, não faz o menor sentido. Sim. Mas era algo banalizado, muito comum há pouco tempo atrás e eventualmente até hoje, né? Agora, mais grave que isso para mim é uma coisa que... Vou te dar um exemplo meu, tá? Porque eu me sinto bastante à vontade. Pharmax é líder no mercado de removedor de esmaltes. Há 7 anos atrás, quando eu cheguei, a liderança do time de pesquisa e desenvolvimento de removedores de esmaltes era masculina. E claro que o homem pode usar removedor de esmalte, mas não é comum.
né? E eles estavam ali por serem homens, não porque conheciam do uso do produto. Eu falei, gente, não faz o menor sentido. O time de P&D que desenvolve removedor de esmalte precisa ser feminino. Não é só pela equidade de gêneros, é pelo negócio, né? Elas usam o produto, elas conhecem muito mais do produto e vão desenvolver produtos muito melhores. Hoje, 7 anos depois, se você chegar lá, a gerente é mulher, a coordenadora é mulher e tem um time majoritariamente feminino. Tem um homem, num time de acho que 12 pessoas, né? É pela sociedade e é pelo negócio, sabe? Existe coexistência aí. O meu time, por exemplo, de diretores, quando eu cheguei há 7 anos atrás, eu tinha 5 diretores homens. Hoje nós somos 8 diretores, 4 mulheres, 4 homens. Porque precisa ser assim? Eu acho que tem que ter uma intencionalidade de ser assim. Sim. É uma companhia que vende majoritariamente para as mulheres. As mulheres precisam ser representadas na liderança dessa companhia. É só para preencher um checklist? De jeito nenhum. Se for, pode parar. É porque a gente acredita nisso, né? E ao acreditar nisso, se ficar só no discurso, não serve para nada. Precisa se transformar em realidade. Então, 7 anos depois, ter um time que tem uma equidade de gênero, por exemplo, tornou possível, na minha opinião, a multiplicação do faturamento dessa companhia em mais de 3 vezes nesse período. E sempre tem a dúvida assim de, são as companhias maiores que buscam equidade ou é a equidade que proporciona que essas companhias sejam maiores? Vou falar da minha companhia, a companhia que eu lidero, né? Essa companhia hoje ela é 3 vezes maior porque ela proporcionou equidade de gênero e é uma luta ainda viva, a gente ainda vai lutar por muito mais que isso, porque ela buscou mais equidade racial e está só no começo, tem muito mais por fazer, mas a Negra Rosa cresceu 8 vezes de faturamento, vai crescer muito mais, porque ela acredita nisso. Sanavita, no olhar de suplementação feminina, no acompanhamento da jornada feminina, pensando nisso. A Farmax, por exemplo, acreditando na educação como mobilidade social, a gente tem vários exemplos. Enfim, para mim é acreditar nisso, cuidar da sociedade, gerando bons negócios. Eu acho fundamental, Tomás. Não vejo uma outra forma das companhias crescerem, da gente gerar bons negócios, sem ser cuidando da sociedade. Essas duas coisas precisam coexistir, sabe? Eu não vejo outro formato. Muito bom, muito bom. Você acha, então, que esse papel, né, essa necessidade essa condição sine qua non de gerar impacto social, ela precisa, no mundo ideal, ela precisaria estar presente em todo e qualquer negócio? Eu acredito que sim. E olha que eu venho de uma geração que foi educada, né, só para dar retorno ao acionista, né? Nas palavras do Subramanian de novo, era uma associação focada só em performance, né? Mundo corporativo de dar retorno para o acionista e só. Na minha opinião, esse desenho organizacional está extinto. Agora a gente definitivamente precisa, claro que dar retorno aos acionistas, mas trazendo progresso para a sociedade. Então tem que sair daquele foco só em performance e vir para um foco em progresso que impacta a sociedade, que traz a sociedade consigo. E isso passa, sem dúvida nenhuma, a ponte para isso é esse foco no cuidado com a sociedade, né? Imaginar que existe hoje uma empresa que destrói o planeta, por exemplo, ou que causa mal à saúde de alguém e que está gerando dinheiro, pode gerar dinheiro, mas vai gerar por pouco tempo, porque a sociedade que a gente tem hoje, as demandas sociais que existem, não vão dar vida longa a uma companhia que vende só produto, que foca só em dinheiro e que não tem cuidado com os valores que tem. Muito bom, muito bom. Fica aí o recado a você, CEO, gerente, diretor, né? Então, vamos fazer uma escola aqui, né? Vamos. Esse é o nosso papel, Tomás. Bom, Vamos falando sim. em impacto aqui, não, vou citar aqui o Willy Wonka, né? Tanto para se ver em tão pouco tempo, novamente, né? Aqui. Mas eu queria muito perguntar para você o seguinte, falando ainda de impacto, aqui está dizendo na pauta que você faz parte, que você é porta-voz da iniciativa Liderança com Impacto da ONU. Sim. Né? Como é que esse papel se encaixa hoje na sua tomada de decisão? Sim, meu foco principal é o ODS 3, saúde e bem-estar. É bastante alinhado com o foco do negócio da Farmax, que eu achei que era importante para tornar prático o meu discurso, né? Então, uma companhia que leva realmente saúde e bem-estar aos consumidores. E mais que isso, e aí eu tenho um cuidado grande com saúde mental,
de proporcionar saúde mental no mundo corporativo. Então, o que a gente faz, por exemplo, na Pharmax, que eu acho que vale destacar, e tomara que todas as empresas façam, mas se não, talvez sirva como inspiração. Por exemplo, a gente tem, claro, grupos de conversa, né, em aplicativos. Se você trabalha comigo, por exemplo, e você sai de férias, você sai do grupo. Porque a gente entende que alguém que está de férias não precisa acompanhar assuntos da companhia, né, no grupo, e que faz bem para a saúde mental dela ficar um tempo sem ouvir do trabalho, descansar, ficar com a família, para quando voltar energizado. Muito simples, mas importante. Os computadores da companhia, eles desligam ao fim da jornada. Então tem um horário e o seu computador vai se desligar. Porque a gente acredita muito que você precisa ter vida social. A gente acredita muito que você precisa ter uma vida com você, com a sua família, com as pessoas que você escolher, né? O trabalho, na nossa concepção, ele é parte da vida. Ele é parte, ele não é a vida, né? E é importantíssimo, na nossa visão, que um indivíduo, uma pessoa, ela se equilibre em outros pilares da vida, como família, espiritualidade, trabalho, ela individualmente cuidando de si mesma, e aí vai. Então, esse meu papel na ONU, né, esse papel de trazer aqui a voz de um líder de impacto do ODS 3 de saúde e bem-estar, é levar isso dando exemplos de mundo corporativo, além, claro, né, de levar os nossos produtos para a sociedade. A gente tem agora um seriado que tem... Acho que os adolescentes estão conversando sobre ele, mas principalmente os pais dos adolescentes, né, que trata em 4 episódios de um adolescente que comete um crime, né? Não vou dar spoiler porque ele é baseado nisso, mas perspectivas diferentes, né? Sobre o que pode acontecer na adolescência e também, além, claro, da cadeira que eu ocupo no mundo corporativo, eu sou o pai e a minha preocupação com saúde mental das crianças, dos adolescentes e nossa, né, dos adultos, de como lidar com tudo isso, é parte desse trabalho que eu faço. Muito bom, muito bom. A gente vai segura as recomendações que a gente vai seguir daqui a pouco para as recomendações. Bom, combinado. Vamos falar aqui da última parte da nossa conversa, que é sobre legado e futuro, né? Queria muito fazer esse exercício contigo, Ronaldo, de pensar nesse quarto de século que você tem de carreira. Sim. Eu falo quarto de século porque parece que é muito mais tempo do que é, né? Sim. 25 anos de trabalho realizado. Que legado que você acredita que você construiu até o presente momento? Eu acho que um legado de estilo de liderança, que eu fico bastante feliz. Quando eu comecei minha carreira com 22 anos, então com 30 eu estava tendo aquela aula com o Pedro Mandelli, a qual eu me referi, que para mim foi um insight muito importante, de que eu poderia respeitar as pessoas e conseguir resultados acima da média. De lá para cá é o que eu acredito que eu esteja praticando. E esse é o legado que eu quero deixar. Eu quero deixar um legado de quem trabalhou comigo, ou quem viu meus posts no LinkedIn, ou quem teve algum contato, acreditar que é possível liderar, respeitando, cuidando bem das pessoas e alcançando resultados acima da média. Acho que esse é um legado importante. No mundo que tem tanta opinião diferente, tem tanta polarização nas conversas e tal, ter alguma referência que faz acreditar no mundo corporativo melhor é um legado que eu gostaria de deixar. E eu fico bastante feliz porque é muito curioso, tem gente que se preocupa muito com a perda de talentos, né? Que é outro ponto para mim muito importante, porque você só perde o que você tem, você não tem pessoa nenhuma, né? A pessoa trabalha com você de novo porque ela escolhe. E se ela escolher ir para outra companhia, eu, por exemplo, a Pharmax nasceu numa cidade que se chama Divinópolis, tem cerca de 200 mil habitantes, e ela tem hoje cerca de 1.000 funcionários. Então, é bastante relevante para aquela cidade, né? E muitas pessoas que trabalharam comigo na Pharmax ao longo desses 7 anos não estão na Pharmax mais. Ou decidiram sair, ou saíram por outros motivos. Mas eu fico muito feliz ao vê-las liderando outras companhias. Eu me lembro de uma conversa que a gente teve com alguém que falou: tem muitas pessoas no nosso time indo para tal empresa, né? Eu falei, que bom. Porque se ela leva o nosso estilo de liderança para outra empresa, tem outras famílias sendo impactadas por mães, por pais, que são bem tratados no ambiente de trabalho, né? E esse é um legado que eu quero deixar, sabe? Que as pessoas que trabalham comigo, primeiro que em qualquer lugar que eu as encontre, que elas tenham vontade de se aproximar de mim e me dar um abraço. Porque tem muito chefe que espalha bolinho, onde ele chega todo mundo se espalha, né? Eu quero que seja o contrário. E que essas pessoas, por terem trabalhado comigo, que eventualmente tenham aprendido a liderar dessa forma. Muito legal. E a gente tem aqui também para dividir, falando sobre legado, a vitrine de troféus da Pharmax, né? Temos aqui alguns prêmios bem relevantes que foram ganhos aí nos últimos anos. Então tem
empresas com melhor gestão da Deloitte, prêmio Minas Desempenho Empresarial 2024, prêmio Abradilan Fornecedores do Ano. Que falta vocês celebrarem, não especificamente prêmio, mas o que falta vocês se lembrarem de conquista ainda no futuro na Farmax? Esses são prêmios muito importantes, né? São clientes nossos, parceiros, instituições que nos reconhecem. E eu acho que o meu grande sonho, para te dizer, de reconhecimento é que a sociedade brasileira, eventualmente mundial, veja na Farmax uma nova possibilidade de caminho de mundo corporativo. Que seja, sabe, alguém citar a Farmax como aquela empresa que vende produtos, né, que faz negócio, que cresce, mas que respeita as pessoas, que respeita os consumidores, que respeita quem trabalha com elas, os parceiros, que não oprime ninguém, né? Esse para mim seria um grande reconhecimento, porque serve para inspirar outras companhias e essas companhias juntas eventualmente transformar a sociedade. É um reconhecimento que aí sim eu falaria, ufa, fizemos a nossa parte, fizemos o nosso papel. Muito bom. E para finalizar aqui a nossa conversa, estamos chegando ao fim. Cadê minha câmera? Tá aqui, ó. Minha câmera tá aqui, ó. Estamos chegando ao fim do nosso terceiro episódio do FDC CEOs Legacy, mas antes vamos seguir para as recomendações do Ronaldo de livros, filmes, séries, viagens, passeios. O espaço é seu para você assim, dizer pra gente o que você acha interessante dividir com as pessoas. Tá bom, obrigado. Eu amo a arte. Acho que a arte é fundamental na formação humana. Então vou começar pela literatura. Eu adoro ler. Tem um livro que eu gosto muito, muito, de um autor português, Fernando Pessoa, que é o livro do Desassossego. É um livro que te deixa inquieto, sabe? Que te faz grandes reflexões. Uma citação dele: a perfeição é desumana, porque o humano é imperfeito. E acho muito importante isso. Me traz uma leveza na vida enorme, sabe? De falar, eu vou buscar a excelência, mas sabendo que eu sou imperfeito. E a minha imperfeição me conecta com outros seres humanos, que eu acho que é a minha função aqui. Então, de livros, esse. Filme, eu vou falar de um da minha geração que eu adoro. Recomendei para minha filha de 15 anos, ela também gostou. A Sociedade dos Poetas Mortos, que traz uma rebeldia, uma insurgência que eu acho fundamental nessa nossa espécie humana para transformar a sociedade. E viagem, eu tive o privilégio de conhecer muitos países, né? Trabalhando, viajando. Felizmente, conheci já muitos países, quero conhecer muitos outros. Mas aos 50 anos se aproximando, eu tenho uma sugestão de viagem que eu faço com frequência: voltar para a cidade que você nasceu. Para mim, por exemplo, toda vez que eu volto à Lagoa Santa, né? Que é a cidade que eu nasci, que tem... Quando eu nasci tinha cerca de 30 mil habitantes, hoje já tem uns 100 mil. Ela me traz de volta a minha essência. E essa eu acho que é uma viagem muito importante para a gente fazer. Qualquer ser humano que seja, principalmente os líderes, né, de mundo corporativo, os líderes de algo na sociedade, voltar para o lugar que nasceu pode te trazer de volta para a sua essência. E isso é algo que não dá para esquecer. Então, ao longo da jornada da sua vida, seja onde for que você for chegar, né, acho que tem um cuidado de não se esquecer pelo caminho. E voltar, né, viajar para a cidade que nasceu, te traz isso como presente. Acho que é uma boa dica. Muito legal. Hoje nós conversamos aqui com o Ronaldo Ribeiro, CEO da Farmax. Ronaldo, você gostou de estar aqui? Amei estar aqui. Eu adoraria voltar, não sei se dá para voltar, mas vamos conversar com a nossa produção aqui, com os nossos oráculos que estão nos assistindo. Né? Nosso querido oráculo Ana Celina, que está nos assistindo também. A gente pensa em uma volta, porque eu achei uma conversa sensacional contigo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Obrigado a você, Tomás, a Fundação Dom Cabral. Obrigado pelo convite. E a toda a audiência, né, que está nos assistindo. Espero que a gente tenha gerado insights relevantes aí para vocês. Com certeza gerou. E assim, queria muito agradecer a você que nos assistiu até aqui. Muito obrigado por mais esse episódio aqui acompanhando o FDC Legacy Talks. A gente se vê no próximo mês com mais outra pessoa aqui super interessante, super relevante para nos ensinar muita coisa. E é isso, um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Tomás Castilho, apresentador do FDC Legacy Talks, uma iniciativa do CEOs Legacy composta por líderes empresariais e capitaneada pela Fundação Dom Cabral para a construção de ações relevantes e sustentáveis para a sociedade, empresas e meio ambiente. O FDC Legacy Talks é uma parceria com o Futurum Group, gestora de capital e hub de inovação de atuação global
que conta com estrutura de ponta para empresas, investidores e empreendedores.